Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, né? Graça e paz, aliás. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, o que está nos visitando, tá? Obrigado por comparecer, Tailane. Seja muito bem-vinda. E antes de qualquer coisa que eu venha diminuir, que o Espírito Santo de Deus venha falar através de mim, em nome de Jesus. Claro que a gente tira um tempo para a gente estudar a palavra de Deus, para a gente ler a palavra de Deus, mas também para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, né? E aí eu quero aqui compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem falado comigo. Esses dias que eu tomei essa missão de vir compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Antes de a gente ler o texto bíblico, que está em Josué, eu quero falar para vocês sobre uma moça, né? Que o nome dela era Raabe. E Raabe era uma mulher que tinha uma vida assim improvável, né? Era uma pessoa que era exclusa da sociedade pela vida que ela tinha, que ela vivia, né? Para quem não sabe, Raabe ela era uma prostituta. Mas Raabe, ela servia num bar, num lugar que ela servia, ela observava muito. E ela escutava muito as conversas, escutava muito as coisas. Então ela acabou ouvindo que o rei dos hebreus, né? O Deus dos hebreus, ele era um Deus que ele podia transformar, mudar, curar. E ele estava muito, por causa da idolatria, né, naquele lugar, o Senhor, Josué já tinha decretado que iria tomar aquela cidade, onde Raabe morava. E para lá, olha só, para planejar a conquista de Canaã, Josué enviou 2 espias a Jericó. Eles se abrigavam na casa de Raabe, que ficava na própria muralha da cidade. O rei de Jericó descobriu e ordenou que ela entregasse os homens. Só que em vez de ela entregar os espias que foram observar aquela cidade, né, ela os escondeu. Ela escondeu, diz a palavra de Deus, que ela escondeu eles no telhado. Só que antes de eles irem embora, né, é muito interessante. Ela foi muito, como ela já ouvia, né, que Deus ele podia mudar, transformar. E ela sabia que aquela cidade seria tomada, que aquela cidade seria destruída. E ela não pensou só nela. Ela pensou nela, nos pais dela, nos irmãos dela, né? Ela pensou em toda a casa dela, ela não pensou só nela. E ela fez um trato com aqueles homens. E antigamente, hoje em dia, é difícil a gente encontrar alguém que tenha palavra, né? Mas minha avó, eu vou falar de novo da minha avó. Minha avó dizia que mais antes ter palavra, pastor, do que dinheiro no bolso. Porque antigamente, quando você tinha palavra, por mais que você não tivesse dinheiro, a tua palavra valia muito mais que dinheiro. Mas vale o bom nome de que muitas riquezas. Exatamente. Então, eles prezavam muito por isso. E Raabe sabia que eles eram homens tementes a Deus e eram homens de honra que velavam pela sua palavra. E ela foi muito esperta, ela foi muito sábia, na verdade. Antes de eles irem embora, ela foi falar com eles, com os espias, os ditos 2 homens que ela escondeu, que ela abrigou. Ela já tinha certeza que o Senhor tomaria aquele lugar. E ela foi muito esperta em guardar aqueles espias e conversar com eles. Aí, antes de ajudar os espias a fugirem pela janela, Raabe revelou que o povo de Jericó estava aterrorizado com os feitos de Deus.
com os feitos de Deus de Israel. Ela demonstrou a fé e um arco pediu à sua família que fosse poupada quando a cidade fosse invadida. Os espias concordaram e pediram que ela amarrasse um cordão de fio de escarlates, vermelho, né? Na janela para que a sua casa fosse identificada. E interessante que antes deles irem embora, né? Raabe chamou e conversou com eles sobre isso, só que ela não pensou só nela, como eu disse bem antes, né? Ela pensou na casa dela, na sua família. E aí, para ter um sinal, antes que toda aquela cidade fosse tomada, fosse saqueada, fosse derribada, a casa dela precisava ter um sinal. E antes de a gente começar, eu acredito muito que Deus, ele vai encaixando as coisas, né? Foi cantado aqui um louvor que nós precisamos nos mover, nos movimentar, andar em direção ao nosso milagre, ao que nós precisamos, né? Nós precisamos ter uma ação. Então, para não ficar só nas minhas palavras, irmão Renato, o senhor pode, por favor? Amém. Amém. E lhes disse, a palavra está Josué 2, versículo 9. E lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido com o Senhor, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Amém. Eu quero frisar nesse texto que Deus, ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém? E esse Deus, lá de há muitos anos atrás, ele continua sendo o mesmo Deus de hoje. Raabe, quando ela colocou a vida dela em risco, na verdade, né? Antes de ela esconder os espias, ela colocou a vida dela em risco, porque ela poderia ser pega, ela poderia ser morta, junto com os espias. Mas como eu falei antes, ela já ouvia falar do Deus de Israel. O Deus que fez o povo passar pelo Mar Vermelho, né? O Deus que tinha feito muitos feitos de esse próprio povo que ia invadir essa cidade de Jericó. Eles já tinham vencido outras guerras quando o Senhor estava na frente dele, né? Eles já tinham vencido outras guerras à vista de muitos que não tinham jeito de vencer. Só que nós conhecemos e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus que ele abre o mar, né? Ele quebra grilhões, ele curou os enfermos, ele limpou os leprosos. E esse mesmo Deus continua fazendo hoje. A única diferença é que se você não tem visto isso acontecer na sua vida é porque você não tem caminhado na direção do seu milagre. Você precisa se movimentar em direção do seu milagre. E eu quero te dizer que quando a gente se põe a isso, dói. Sabe? Porque às vezes a gente tem que renunciar a coisas. A gente tem que renunciar ao nosso próprio eu. O que eu quero falar? Sabe aquela situação que às vezes a gente quer falar e o Senhor diz que às vezes é mais antes a gente ouvir mais e falar menos, né? E morder a língua,
Não é fácil. Principalmente no momento de ira. O pastor falou aqui sobre Abigail, né, pastor? Mical, desculpa. Sobre Mical. E Mical estava ferida na alma, né? E aí ela não conteve a própria língua. Ela não conteve a própria língua, tanto que ela blasfemou contra Deus e falou coisas terríveis a uma pessoa que estava adorando ao Senhor, que se despiu para adorar o Senhor, que foi o rei Davi. Mas aí eu quero dizer, aqui nos nossos tempos atuais, né? Eu não sei qual é a sua guerra, qual é a sua batalha, eu sei da minha. E elas eu tenho levado todos os dias para o altar do Senhor. E tem dias que não tenho força nem de falar o que eu sinto. Eu simplesmente me ajoelho, ou então me deito, coloco um louvor e digo, Senhor, eu coloco diante do teu altar essa situação. Então eu não sei qual é o teu problema. Qual é a tua aflição, o que está te agoniando. Às vezes, como Raabe nos ensina que a fé tem o poder de transformar nossas vidas. Não importa quem fomos ou o que fizemos lá atrás, mas foi uma mulher de um passado que era questionável, o passado de Raabe, né? Como eu falei, ela era uma mulher prostituta. Então, com certeza, ela era uma mulher que era exclusa da sociedade. Eu acredito que até a própria família deveria condenar. Eu não sei você, mas eu já tive situações de ver situações na minha própria família. Vocês já ouviram falar daquela frase, o ovelha negra da família? O ovelha negra da família, ele é totalmente rejeitado, né? É uma pessoa que ninguém vê, ninguém consegue enxergar naquele momento uma mudança, uma perspectiva de vida. Às vezes até a própria pessoa não consegue ver isso nela. Mas Raabe, ela não se agarrou nisso. De ser vista como uma prostituta, de ser rejeitada pela própria família, quem sabe, mas principalmente pela sociedade. Mas ela ouvia que existia um Deus que não a rejeitaria. Então não importa o meu passado, não importa o teu passado. Né? O que importa é o que você se coloca diante de Deus. É quando você começa a se voltar para Deus. E começa assim, né? No ouvir. A palavra de Deus diz que é ouvindo, né? E aí que a gente vai... Então, a coragem de fé. Raabe teve uma coragem de agir em favor do povo de Deus. Mesmo quando isso colocava sua própria vida em risco, como eu falei bem antes. Sua fé não foi passível, mas demonstrada de ação, corajosa e ousada. Isso nos ensina que a verdadeira fé exige ações. Então, como eu já falei bem antes, nós precisamos agir. Às vezes é difícil, sim. É difícil quando a gente vê o filho se afundando nas drogas, um filho se afundando na bebida. É difícil a gente olhar para aquele cenário, né? Naquele momento, e acreditar que Deus pode mudar. Mas a nossa fé em ação, o que é a nossa fé em ação? Eu posso dar um exemplo de a nossa fé em ação. Às vezes, isso é coisas que Deus tem me ensinado. Eu quero compartilhar com os irmãos que Deus tem me ensinado. Uma vez eu fui ousada de dizer para Deus que... Eu até lembrei da ministração do pastor Ivan, que ele falou que, lembrando lá da adolescência dele, né? A experiência que ele teve com o pai dele, com o avô dele, com Deus. Então, eu tive as minhas experiências também. E eu me lembro que eu falei para Deus, eu disse, Senhor, eu acho tão bonito falar de Abraão, do que o Senhor fez através da vida dele, do que o Senhor fez através da vida de Jacó, de Isaac, sabe? Mas, Senhor,
Se for para mim te servir e não poder eu mesma ter minha experiência contigo, eu não quero. Eu quero que o Senhor possa também me usar. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu tive que descer para o vaso, para o poleiro, sabe? Eu fui muito esmiuçada pelo oleiro. Pelo oleiro eu estou sendo, que é o Senhor. Eu sou o vaso, eu sou o barro. E o Senhor, Ele está me moldando a cada dia. Então, que a gente possa se permitir também que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Para que, através das nossas vidas, a nossa casa seja alcançada. Os nossos filhos sejam alcançados. E então eu entendi que eu falar, querer que o meu filho mude na força do meu braço, não vai. Não vai acontecer. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de transformar ninguém. Mas eu tenho caminhado com alguém que tem o poder disso, que é Deus. Deus, Ele transformou a vida das minhas filhas. Para quem aqui já conhece a história de vida das minhas filhas que já andaram por aqui, sabe que as minhas filhas, eu fui muito questionada, muito julgada, porque diziam bem assim, mas como uma mulher serva de Deus, servir a Deus e ter uma filha assim, que andava na prática do lesbianismo, né? E as minhas filhas, para a glória de Deus, eu tive que calar minha boca. Às vezes eu queria questionar, brigar com elas. E eu calei minha boca. Quando eu calei minha boca, o Senhor começou a agir. E hoje, para a glória de Deus, todas as duas são casadas, têm seus filhos. Entendeu? Ainda não estão caminhando com Jesus, mas eu estou orando para isso. Não desisto. Então, voltando aqui para que eu estava falando para vocês, né? O valor de ser uma aliada de Deus. Nós precisamos nos aliar a Deus. Nos permitir que o Senhor nos conduza ao que Ele tem para fazer na nossa vida. Ou através da nossa vida. Foi muito lindo. Eu me emocionei muito quando eu vi o Caio dando testemunho dele aqui na igreja. E eu não sei qual foram as lutas dos meus pastores no secreto. Mas eu tenho certeza que não foi fácil, né? Mas eu tenho certeza também que eles não desistiram, porque eles tiveram vitória, para a glória de Deus. Então, assim como ele teve vitória, confiando no Senhor, orando, buscando os pés do Senhor, você também pode viver esse milagre na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa viver. Eu não sei qual milagre você espera em Deus. Às vezes é um processo na justiça. Às vezes é uma situação de família, de doença. Às vezes o médico pode ter dito bem assim, não tem mais jeito. Como o médico já falou várias vezes para mim. Mas eu estou aqui, com a glória de Deus, né? Então, a história de Raabe nos ensina que Deus tem um plano muito maior do que nós podemos ver. Amém? Você crê nisso? Tome posse. Não seja só um ouvinte. Deixa eu te dar uma dica. Quando você ouvir uma palavra profética, não se cale. Receba. Tome posse. Às vezes a gente está desatento quando Deus está falando. Nós precisamos estar ligados no mistério, porque também é assim, ó. Amém? Suas escolhas de esconder os espias levou não apenas à sua salvação, mas à inclusão da sua linhagem. Interessante, né? Que foi isso que eu fiquei pesquisando. Eu fui pesquisar, pastor, que ela acabou se tornando da linhagem de Jesus. A Raabe, né? Aí eu pesquisei e aí diz assim, ó. Pois ao se converter ao judaísmo, Raabe se converteu. Nós precisamos... Às vezes a gente vem para a igreja, eu não sei você, mas já teve situações de pessoas virem para a igreja,
a participar de tudo, mas nunca confessou o Senhor como seu único Salvador. E isso é necessário. Amém? Não é verdade, meu pastor? Verdade. Precisamos confessar o Senhor como nosso único Salvador. Através disso, nosso nome é escrito no livro da vida. Mas nós precisamos tomar essa atitude também. Então, Raabe casou-se com Salmão, um dos espias de Israel, e deu à luz a Boaz. Boaz, por sua vez, casou-se com Ruth, tornando-se o trisavô do rei Davi. Olha, uma história improvável, né? Parece assim que... Então, a Bíblia destaca que Raabe foi um grande exemplo de que Deus não julga as pessoas pelo seu passado, mas pela fé e intenção do seu coração. Então, não olhe para o seu passado, olhe para Jesus. Não olhe para as acusações que Satanás tem batido na sua mente. Se arrependa, confesse. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Amém? Então, caminhe com o Senhor. Continue. Independente da situação, da dificuldade, peça ajuda. Às vezes, nós temos dificuldade. Nós não, né? Eu não. Eu sou curada disso, para a glória de Deus. Eu não tenho dificuldade de pedir ajuda, mas eu já tive muita dificuldade. Eu fui muito orgulhosa para reconhecer que eu precisava de ajuda. Sabe? E isso me custou um alto preço. Um alto preço até de perder a minha família, perder a minha casa. Por orgulho de não pedir ajuda. Porque às vezes a gente se coloca numa posição achando que a gente sempre está certo. Né? E bate o pé. E é necessário que a gente vá aos mais velhos. A gente tem os nossos pastores aqui, que ele é nosso discipulador. Né? Então peça ajuda. Socorro! Né? É sério. Então, eu quero dizer aqui uma coisa. Eu quero dar um testemunho de mais um, para a glória de Deus, né? Eu vivi isso. Uma história improvável. Minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, eu e meus irmãos fomos abandonados. Mas hoje eu não quero falar de mim, eu quero falar do meu irmão. Eu liguei antes para ele e pedi permissão, pastor, para dar esse testemunho. E é um testemunho sobre dízimo. O meu irmão, nós sempre ouvimos, como Raabe, né? Ouvíamos sempre a minha avó falar de Jesus. Nós ainda não tínhamos a experiência de conhecer, mas nós ouvíamos ela falar de Jesus. Então ela sempre falava, seja fiel ao Senhor, seja fiel no pouco, que o Senhor no muito te colocará. E a gente não entendia porque a gente era criança. Mas o meu irmão Ricardo, ele tinha uma vida assim que ele era o ovelha negra da família. Ninguém, só a minha avó, que acolheu ele dentro de casa. Antigamente existiam as galeras, né? E ele era assim, muito revoltado, sabe? Porque nós fomos abandonados e tal. Mas o meu irmão, quando ele começou a ter o primeiro emprego, quando ele teve um emprego fixo, na verdade, ele falou bem assim, vó, como é que é esse negócio de dizimar? Aí a minha avó falou para ele, pastor, meu filho, você devolva ao Senhor tudo que ele tem te dado. 10% é só 10%. Eu me lembro benzinho minha avó falando, é só 10%. E o meu irmão, ele não ia para a igreja. O meu irmão, ele era viciado em drogas. Como eu falei, ele era desprezado pela família, rejeitado pela família.
porque ele era uma pessoa muito agressiva. Muito agressiva. Mas ele dizia bem assim, eu vou dizimar porque eu quero ver se Deus mesmo pode mudar a minha história. E eu ficava olhando aquela situação, eu dizia, mas como pode? Ele vai dar o dízimo dele e aí ele vai embora para o bar beber. Ele vai de novo se drogar. E passaram anos, o meu irmão semeando, até hoje. Ele diz, pode faltar tudo, mas o que é do Senhor ele não tira. E ele dizimando, ele disse, Senhor, eu não quero me acabar como o meu outro irmão se acabou. Nós tivemos um irmão que foi assassinado, né? Porque se envolveu no mundo das drogas. E o meu irmão chorava e dizia, Magrela, que ele me chamava de Magrela, né? Tu acha que a gente pode melhorar mesmo? E eu dizia para ele bem assim, mano, eu não sei. Eu só sei que a gente precisa se agarrar em Deus. E ele falou para mim uma frase que eu nunca me esqueço. Ele diz bem assim, Magrela, sabe o que eu fiz com o meu dízimo? Sabe o que eu falo com o meu dízimo? O meu dízimo eu vejo como se fosse uma dívida. Sabe quando tu tem uma dívida que tu precisa pagar todo mês? Porque senão, ele diz bem assim, pode faltar outra coisa, mas o meu dízimo não falta. Para eu devolver para o Senhor o que é dele. E, para a glória de Deus, hoje o meu irmão, ele é liberto. Ele pagou um alto preço, lógico. Mas ele é liberto, para a glória de Deus. Ele tem uma família. Ele serve ao Senhor. E ele continua sendo dizimista. Sabe? E por que eu contei essa história? Porque o meu irmão também tinha uma vida improvável como a de Raabe. Mas ele não deixou de confiar no Senhor. Porque nós ouvíamos a nossa avó falar. Sabe? A minha avó semeou. Então, assim, não deixe de falar de Jesus, ainda que pareça que a pessoa não está não estou nem aí. Como às vezes eu ouço lá em casa, né? Quando eu digo, vamos orar rapidinho, a senhora já vai pregar. Mas não deixe de falar de Jesus. Porque a semente vai ficar. Um dia você vai, como a minha avó se foi. Mas a semente ficou. Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês um louvor que tem sido a minha oração. E que você ore também. A pastora falou uma coisa e eu acho que algumas pessoas não entenderam. Quando a gente está adorando ao Senhor, a gente está profetizando. Palavra tem poder. Então, às vezes a gente está com raiva, abre a boca para falar, seu isso, seu aquilo. Então, louve. Ou então, na hora da raiva, né? Eu aprendi essa tática, morda a língua. Sabe? Então, vamos adorar o Senhor através desse louvor que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei você, mas esse é um anseio do meu coração. Que eu e minha casa, não só eu. Às vezes eu estou no quarto, ou então eu estou sozinha, falando com Deus, e eu oro, eu digo, Senhor, um dia eu quero viver esse milagre. Eu vou viver esse milagre. Então, eu não sei qual é o milagre que você espera viver. Eu sei, como eu já disse, né? Eu sei do meu. O que eu anseio. E um dia eu ainda vou chegar aqui e vou certificar. Dizer o que o Senhor fez. Porque o mesmo Deus que derrubou aquelas muralhas, porque foram 7 dias, né? Dando volta nas muralhas, não foi, pastor? Tu já pensou?
Senhor te dá uma promessa que vai te fazer vencer. Aí o primeiro dia, aí você fica na expectativa. O segundo dia, continua na expectativa. Terceiro dia, continua na expectativa. Mas a fé, ela precisa se manter alicerçada na palavra de Deus. Amém? Podemos.